e que a Mãe Maria Santíssima, hoje e sempre, nos cubra com a sua luz rosa de puro amor, nos nutrindo em felicidade e bem-estar e nos protegendo de todos os males da nossa existência. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Peraí, que mais alguém entrou. Então, bora lá. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião do Centro Espírita Os Humildes de Jesus. Que possamos utilizar desse momento de aprendizado para entender cada vez mais esses conceitos tão importantes para a gente entender a vida espiritual. E, como sempre, que o nosso guia da casa, o irmão William, e todos os outros espíritos que nos auxiliam nesse trabalho possam estar presentes aqui nos orientando. Agradeço a presença de todos vocês e também dos anjos guardiães de cada um de vocês que estão auxiliando aqui nesse trabalho. Bem, como vocês sabem, já tem algumas semanas que eu venho estudando o livro O Céu e o Inferno, que é o quarto livro do Pentateuco Espírita, e o livro O Céu e o Inferno, ele explica vários conceitos cristãos, segundo a ótica do espiritismo, se aprofundando com base no que os próprios espíritos disseram de como é o plano espiritual. Esse livro vale muito a pena ser lido para que vocês entendam melhor sobre a própria religião, e também tem todo um trecho só de entrevistas com os próprios espíritos falando sobre a visão deles sobre esses assuntos. Hoje o tema é o inferno. Nas últimas 4 palestras eu falei sobre o tema o céu e expliquei a visão do que é o céu para o espiritismo, e hoje eu vou me aprofundar no que seria o inferno e qual a visão do kardecismo sobre o inferno, e também trazer, obviamente, algumas curiosidades para vocês. De novo, vale a pena pesquisar depois, olhar o livro e aprender direitinho a visão que o kardecismo tem do conceito de céu, do conceito de inferno e o que é o inferno, assim como eu também já expliquei lá o conceito de céu e expliquei que o céu não é a colônia espiritual, assim como muitos kardecistas dizem que o inferno seria um umbral, e não, o inferno não é um umbral. Então, esse também é um dos temas que eu vou tentar explicar aqui hoje. Como sempre, vocês sabem que eu gosto de começar trabalhando com a etimologia, porque através da etimologia a gente consegue entender muito do significado real que essa tal coisa foi idealizada. Tem um filósofo que eu sempre cito aqui, que é o Wittgenstein, que ele fez um estudo muito profundo sobre as palavras e sobre a influência das palavras no sentido original de algo. E eu sempre gosto de trabalhar a etimologia por isso, porque, como eu já falei, uma frase dele, ele diz assim, que palavra é aquilo que delimita o lugar de algo no espaço. Então, quanto mais a gente entende a palavra inferno, mais a gente vai entender todo o contexto de criação que foi atribuído e significado a essa palavra. Inferno é uma palavra que vem lá do latim infernus. In, basicamente, significa dentro, e fernus significa algo como inferior, como um mundo inferior, como uma criação inferior. Então, tecnicamente, inferno significa algo como mundo inferior, ou como aquilo que está embaixo da terra, ou nas profundezas da terra. E por que a palavra inferno foi utilizada para designar toda essa coisa que é oposta ao céu? Quando a gente iniciou as palestras sobre o que era o céu, lembrem que eu falei que céu vem também do latim coelum, e coelum significa algo como cobertura, já que quando a gente sai durante o dia e olha para o céu, olha para o que está acima de nós, a gente vê um coelum, uma cobertura que existe ao redor de todo o nosso plano. E a gente vê aquele céuzinho lá, azulzinho, bonitinho, devido à refração dos raios solares na camada de ozônio, gerando aquela tal coloração. Por isso que, dependendo de como o sol tá, a gente vê o céu mais laranjinha, mais roxinho ou azul. Então, da mesma forma que a etimologia de céu tem associação com algo que está superior a nós, que está acima de nós, que está fora desse local mundano e terrestre,
a ideia de inferno também está associada a algo que está abaixo de nós, que é inferior a nós, algo que está descolado da matéria e nos leva para o local mais baixo possível na nossa realidade. Então a palavra inferno, ela está muito associada também a um antagonismo ao conceito de céu, que como eu expliquei lá nas palestras sobre o céu, eu expliquei que o céu sempre foi associado como algo elevado, como algo alto, para representar exatamente a grandeza. Como os anjos, por exemplo, são retratados com asas, porque dá a ideia de que eles são seres tão puros, tão leves, que eles nem precisam tocar a terra, que eles estão acima da terra. Tanto que nos rituais antigos da deusa Maat, era muito comum se pegar uma pena dessa deusa para representar a pureza no momento de pesagem do coração por Osíris. E quem tinha o coração mais pesado, que uma pena da deusa Maat, que era a deusa da pureza, era mandado para o inferno egípcio devido a isso. Então essa representação do céu como sendo algo acima está muito associado a transcender a matéria, a sair da matéria, a ser tão rarefeito que você sobe, que você cresce. E as ideias associadas ao inferno tinham de ser antagonistas, opostas, algo que é tão terreno que está abaixo da terra, tão terreno que está no profundo da terra e está descendo cada vez mais profundo abaixo dela. Então a ideia de céu está muito associada a crescer e a ideia de inferno está muito associada a regredir, a se tornar cada vez mais baixo, cada vez mais animalesco. Tanto que a dualidade céu e inferno, ela sempre foi trabalhada como antagonismos. No kardecismo, por exemplo, a gente lê, no final do Livro dos Espíritos, o conceito de 12 leis morais, que são as leis morais que nos aproximam da virtude, que seria aquilo que nos faz evoluir, crescer. Quanto mais virtuoso você é, menos você se torna apegado à matéria, menos você se torna apegado a conceitos materiais, e por isso mais límpido, puro e evoluído seu espírito se torna. E o conceito oposto ao conceito de virtude seriam os vícios. Quanto mais vicioso você é, mais preso você está à matéria, à carne, a prazeres mundanos e mais você se torna animalesco. Tanto que a figura que a gente conhece como a figura do diabo, que seria o Baphomet, ela está muito associada a isso. Em outra palestra, não nessa introdutória, eu vou mostrar aquela imagem do diabo que a gente conhece e vou explicar para vocês por que o diabo foi retratado daquela forma. E vocês vão ver que no final tudo aquilo é um ensinamento do que não ser. E também vou mostrar uma foto de como geralmente são retratados os anjos e explicar por que eles são retratados daquela forma. Mas, basicamente, essa ideia de inferno, ela está associada aos vícios e à inferioridade. E lembrem, como é retratado geralmente o diabo? Como um ser com chifres, igual a um animal, com cascos, igual a um animal. Por quê? Nós, humanos, quanto mais apegados aos vícios e à matéria, mais animalizados ficamos e mais perto da matéria ficamos. Então a ideia de inferno, ela tá ligada à ideia de você ir cada vez mais para trás na evolução. E inferno também pode ser entendido como ir para dentro de você mesmo. Porque, que nem eu falei lá nas palestras sobre o céu e o inferno também são estados mentais. Se eu estou num dia muito feliz, muito alegre, risonho, entusiasmado, eu posso estar me sentindo no céu. E se eu estou num dia ruim, triste, angustiante, que eu briguei com todo mundo, que eu estou com raiva de tudo, eu posso estar me sentindo no inferno. E segundo essa visão filosófica, conhecer o inferno, conhecer a você mesmo e os seus demônios interiores, no caso, as partes negativas de você, são as formas de você purificar e lapidar ao seu interior. Por exemplo, quando você tá com muita raiva e você briga com alguém, às vezes não dizem, fulano tá transtornado, fulano tá parecendo que tá possuído, tá parecendo um bicho. É porque os demônios interiores seus, no caso, partes negativas suas, saíram de dentro de você, do interior, do inferno de você, do seu interior, e se manifestaram através daquela raiva, daquele ódio, daquela vingança.
E quando você se sente como no céu, você também demonstra características positivas suas que se aproximam das características das deidades. Tanto que existem caminhos filosóficos e também linhas de interpretação que dizem que existem 72 anjos e 72 demônios. E alguns que se dedicam a esse estudo focam em meditar todos os dias sobre um anjo específico e o seu demônio oposto. Por exemplo, tem, sei lá, o anjo da coragem. Então, ao mesmo tempo que você vai estudar num dia sobre os conceitos do que seria a coragem, etc, etc, você vai estudar também o demônio associado ao oposto da coragem, que seria o demônio do medo. E nessas linhas filosóficas, você tem que aprender sobre tanto o demônio quanto o anjo, para que você perceba e identifique em você os momentos onde você está sendo angélico e os momentos onde você está sendo demoníaco. Então existe toda uma cultura associada à ideia do inferno como algo abaixo, também pelos conceitos que foram dados à história de Lúcifer e também da queda desse tal anjo. Por quê? Porque se o céu era visto como algo acima de nós, e se conta a história que um anjo caiu, ele caiu no sentido de algo alto para algo baixo, correto? E eu não sei vocês, mas eu nunca vi aqui na Terra, literalmente, o próprio diabo e os seus demônios, literalmente aqui. Em pessoas muito ruins, eu posso ter visto algo parecido com o diabo, mas literalmente ele não tá aqui, correto? E se ele não tá na Terra e ele caiu para baixo da gente. Então, tecnicamente, o inferno está abaixo da terra por causa disso. Porque se o anjo caiu, ele caiu do céu na terra. E se ele não está na terra, ele caiu para baixo da terra. E por isso o inferno seria embaixo da crosta terrestre. Isso também explica do porquê muito se é associado em mitologias de que o inferno teria cheiro de enxofre, ele teria gases, ele teria todo um jeito como se fosse embaixo da terra e num calor. Porque, para quem não sabe, em vários momentos bíblicos se era explicado e ensinado que o inferno seria um local quente e cheio de fogo, cheio de pressões e com cheiro de enxofre. E vocês sabem de onde origina isso? Origina de vários trechos da Bíblia, onde, em muitos momentos, a purificação, entre aspas, feitas por Deus, era feita através do fogo. Como, por exemplo, nesse trecho aqui de Gênesis 19, que fala o seguinte: então o Senhor, o próprio Senhor, no caso Deus, fez chover céu, fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Lembram dessa história? Sodoma e Gomorra era um local onde as pessoas estavam entregues aos vícios. Viviam na bebedeira, no sexo, viviam fazendo coisas das mais viciosas possíveis. E conta essa história alegórica de que Deus teria mandado fogo, enxofre e feito chover ácido para que fosse destruída Sodoma e Gomorra. E aí fala aqui, ó, assim ele destruiu aquela cidade, toda a planície, todos os habitantes, animais e toda a vegetação. Para quem não sabe, segundo os estudos históricos, a região de Sodoma e Gomorra, ela é perto daquela região do Mar Morto. E a região do Mar Morto, ela tem várias falhas geológicas. E naquela região é onde fica o Monte Vesúvio, que é onde ficava o vulcão Vesúvio. Então, na verdade, o que aconteceu com Sodoma e Gomorra e também na região de Pompeia, que eu confundi aqui a história, Sodoma e Gomorra também foi consumida por fogo. E conta-se também a história que também foi destruída e tudo pegou fogo. Mas eu confundi as duas histórias. Pompeia também aconteceu isso. Só que na região de Pompeia, que foi o vulcão Vesúvio e que é perto da região do Mar Morto. Pompeia também foi uma cidade que na Bíblia também era citada como uma cidade cheia de pecados, pecadores. Era uma cidade grega que todo mundo curtia as orgias e tudo mais. Tanto que as pessoas falavam antigamente que a sodomia era o costume dos homossexuais de fazerem sexo e blá 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 blá. E é dito na Bíblia que Pompeia também foi queimada por Deus. Então, a história de associar enxofre com inferno está associada a momentos onde a Bíblia e as religiões cristãs associam os vulcões e toda a destruição deles como uma limpeza divina.
que Deus mandou aquele vulcão explodir para queimar tudo. E quem não sabe, regiões magmáticas que caíram magma e que vulcões explodiram fediam muito a enxofre, porque o enxofre era um dos gases associados a esse processo. Então essa ideia do inferno como um local quente está associado a esses mitos de vulcões explodindo e destruindo cidades pecadoras. E também está associado a essa ideia de que saiu algo ruim de dentro da terra que machucou os seres humanos, os seres que foram criados por Deus. Então por isso que a gente tem essa ideia do inferno associado ao enxofre e como o inferno sendo um local quente que destruiu tudo. E também o fato de que na antiguidade as pessoas sempre iluminavam suas casas com fogo. Então era muito comum casas pegarem fogo e as pessoas dizerem que a casa pegou fogo porque Deus não estava protegendo aquelas pessoas pecadoras. Então a ideia do inferno como sendo um local quente, de fogo, e onde as pessoas estão queimando para apagar os seus erros, também tem toda essa associação histórica. Então o inferno seria um local onde pessoas que cometeram coisas erradas seriam punidas pelo Satanás, pelo demônio, por Lúcifer, enfim, por terem cometido aqueles erros. Tanto que é uma das piadinhas que eu sempre ouço sobre o inferno pelo pessoal que é mais ateu. Por que o diabo seria ruim se ele fica torturando quem fez mal na Terra? Se ele tortura quem fez mal, então tecnicamente ele é bom. E, enfim, tem vários diálogos e debates que o pessoal faz associado a isso, mas durante essa explicação sobre o que é o inferno, eu acredito que vocês vão ter essa resposta do porquê foi criada essa ideia de um inferno e de uma zona e de um local de sofrimento e blá 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 blá. Então, agora que vocês já entenderam o conceito da palavra inferno, que é algo que está dentro, e o inferno, como eu falei, pode ser a sua cabeça preocupada e angustiada, e o céu também pode ser a sua cabeça feliz e alegre, e que vocês entenderam que esse contexto de fogo, como transformação, com queima, representa a purificação. Bora lá o texto que vocês aos poucos vão entender por que eu dei toda essa introdução aqui. Primeiro de tudo, o kardecismo vai explicar por que existe essa ideia de que precisa-se ter um local onde as penas sejam pagas, onde espíritos e seres que fizeram mal sejam torturados pelos erros que eles cometeram. E aí começa aqui, intuição das penas futuras. De novo, etimologia. Intuir é uma palavra que vem lá do latim, e de novo, significa dentro, e tuir significa pensar. Então, quando você tem uma intuição, você está pensando por dentro, você está pensando com o seu espírito. E esse trecho ele vai falar sobre as intuições que nós temos de que em algum momento nós seremos penalizados pelo que a gente fez de errado no agora. Porque em quase todas as religiões, em quase todos os povos, sempre se tinha a crença de um local extrafísico onde você seria punido pelo aquilo que você fez de errado. Para os gregos, por exemplo, tinha o Hades, onde eles seriam torturados após a morte. Para os vikings, para os nórdicos, tinha Helheim, que seria um mundo de gelo totalmente frio, onde as pessoas pagariam pelos seus erros. Curiosamente, o inferno dos nórdicos era gelado, enquanto a maioria dos outros infernos geralmente é quente, mas isso é para outra história. E aí vai questionar por que todo mundo tem essa sensação de que existe um local no pós-morte onde a gente sofre e paga pelas nossas dívidas. Bora lá o que os espíritos dizem. Desde todas as épocas, o homem acreditou, por intuição, que a vida futura seria feliz ou infeliz, conforme o bem ou o mal praticado neste mundo. A ideia de que ele faz, porém, desta vida, em relação com o seu desenvolvimento, senso moral e noções mais ou menos justas do bem e do mal. Então, quase todas as religiões têm essa ideia de que se você fizer o bem, no por-vida você vai para um local feliz, e que se você fizer o mal, no por-vida você vai para um local triste. E aí continua. As penas e recompensas são reflexos dos instintos predominantes. Os povos guerreiros faziam
consistir a suprema felicidade nas honras conferidas pela bravura. Por exemplo, no céu viking, que era Valhalla, só os guerreiros mais fortes e poderosos poderiam entrar lá. E aqueles que não faziam nada, que não tinham honra, que não lutavam pela sua tribo para proteger a família, iriam para o inferno viking, porque eles foram desonrosos e não lutaram pelo bem-estar da sua população e do seu grupo. E aí continua. Os caçadores na abundância da caça, os sensuais nas delícias das voluptuosidades. Dominado pela matéria, o homem não pode compreender senão imperfeitamente a espiritualidade, imaginando para as penas e gozos futuros um quadro mais material que espiritual. Afigura-se-lhe que deve comer e beber no outro mundo, porém melhor do que na terra. Então a gente sempre teve essa ideia de que existiria um local onde a gente viveria melhor e mais feliz se a gente fizesse o bem, e um local onde a gente sofreria e passaria ainda mais mal se a gente fizesse o errado. Só que existe uma coisa chamada na interpretação dos textos antigos chamado hermenêutica e também a exegese, que basicamente é a interpretação que é dada. A forma com que as pessoas interpretaram durante a antiguidade os textos sagrados sempre esteve associada ao viés que cada um tinha. Então, se eu, por exemplo, era um padre de uma cidade do interior, onde estavam acontecendo muitos problemas porque as pessoas estavam bebendo demais, eu iria começar a fazer pregações mostrando trechos da Bíblia onde o excesso da bebida faria você ir para o inferno. Porque como as pessoas tinham medo dessa punição chamada inferno, essa manipulação através do medo diminuía o índice da bebida. Se as pessoas tinham um costume sexual totalmente desregrado, acabavam tendo muitas crianças, essas crianças ficavam abandonadas, passavam-se necessidades e tinham um controle populacional fora do comum, onde não existia nem alimento para tanta criança que nascia, os padres iriam fazer discursos falando sobre como a sexualidade era algo errado e endemonizando ela para que as pessoas tivessem culpa por fazer algo extremamente normal. Então, esse sistema punitivo de culpa, ele foi instaurado aos poucos para que as pessoas tivessem medo de fazer o errado e para que elas obedecessem o que a igreja dizia na época, para que assim eles alçassem o céu. Tanto que eu já falei por várias vezes aqui sobre o contexto de se pagar coisas para a igreja, de se doar terras para a igreja para ter um local no céu. Então tá falando aqui, ó, muitas das vezes essa história de que você iria para o inferno sofrer eternamente, ela estava associada a uma manipulação, de certa forma, das pessoas associados ao que você deveria fazer e o que era certo, e ao que você não deveria fazer e o que era errado. Várias coisas passaram por isso, tanto que esse debate do sexo teve associação com a pureza do sexo quando era no casamento, monogâmico, etc. E a impureza quando era feita de qualquer jeito, com qualquer pessoa, em qualquer contexto. Então várias coisas foram sendo trabalhadas como coisas que levavam você para o inferno e coisas que levavam você para o céu, de acordo com as necessidades da época. E aí continua. Mais tarde já se encontrara nas crenças sobre a vida futura um misto de espiritualismo e materialismo. Quanto mais materialista você fosse, mais você estaria fadado ao inferno, e quanto mais espiritualista e trabalhasse a sua moral, virtude, etc., mais você estaria associado ao céu. E aí continua, a beatude contemplativa concorrendo com o inferno das torturas físicas. Então, sempre se colocava no inferno visões associadas àquilo que as pessoas mais odiavam. Por exemplo, tem essa pintura aqui, que é uma das mais famosas associadas ao inferno, que é o Inferno de Sandro de Botticelli. Botticelli fez essa pintura do inferno com base na obra do poeta italiano Dante de Alighieri, que foi um dos responsáveis por fazer o poema A Divina Comédia, que apesar do nome não tem nada de comédia, porque na época, no século XVI, se eu não me engano, XVI, só existia dois gêneros literários, a comédia e o drama. E para você
ser classificado como drama, você tinha de ter várias coisinhas de escrita, de forma de conjugação e blá blá blá, então se tornou uma comédia. Mas a comédia aqui no sentido é de algo que ironiza a vida. E aqui não dá pra ver nessa foto porque tá meio desfocado, mas depois se vocês quiserem eu faço uma palestra só sobre cada um dos níveis do inferno. Tem as punições que eram dadas a cada uma das pessoas. Por exemplo, se você era fofoqueiro, e na época a fofoca sobre a igreja, sobre os reis, etc., era dito que era um pecado muito grande. Tem um dos círculos aqui onde mostram pessoas com as línguas cortadas e as bocas costuradas, porque elas falaram demais. Ou então, os olhos arrancados e costurados porque eles viram coisas demais. Tem partes aqui onde as pessoas são enterradas em fezes até o pescoço pela imundície que elas fizeram na vida, e por aí vai. Então o inferno ele sempre teve associação com o que numa época da sociedade era visto como o pior. Tanto que hoje em dia, igrejas evangélicas, por exemplo, dizem que coisas que te levam ao inferno estão associadas com coisas que você faz na internet, por exemplo. Então, vocês veem como o que leva a gente ao inferno está muito associado com o que é dito como certo ou errado no nosso tempo atual. E aí continua. Não podendo compreender senão o que vê, o homem primitivo, natural, moldou o seu futuro pelo seu presente, para compreender outros tipos. Aí tem aqui a notinha falando. Não quero ler isso aqui não. Não tem nada de útil. Outros tipos, além dos que tinha à vista. Se lhe ia preciso um desenvolvimento intelectual que só o tempo deveria complementar. Então tá dizendo aqui, ó, as primeiras formas de definição do inferno, elas eram muito rústicas. Eram formas bem básicas, associadas às necessidades da época e o que precisava ser definido como algo errado e o que precisava ser definido como algo certo. Por exemplo, tem os vários textos de Santo Agostinho, que foi um dos maiores pais da igreja, onde muitas das vezes, quando qualquer coisa acontecia, ele ia fazendo definições do porquê aquilo era um castigo divino. Por exemplo, a época não choveu direito e, por isso, as plantações foram assoladas e não produziram muito alimento. Santo Agostinho ia e culpava as pessoas, dizendo que era devido aos pecados que elas cometiam e apontava várias coisas que tinham acontecido durante o ano lá na sociedade deles para que assim tivesse um sentido para aquela dor que eles estavam passando. E também, quando as pessoas começavam a voltar para a igreja, ele fazia textos mostrando sobre como a sociedade tinha melhorado e apontando coisas melhores para ver como tudo tinha voltado ao eixo. Então, muitas das vezes, essa ideia de inferno estava associada a um instinto de vou punir vocês, vou bonificar vocês se vocês estão fazendo o que eu quero. E aí tu continua. Também o quadro por ele ideado sobre as penas futuras não é senão o reflexo dos males da humanidade em mais vasta proporção, reunindo-lhe todas as torturas, suplícios e aflições que achou na terra. Então, muitas das vezes, a ideia do que acontecia com a gente no inferno estava associada com coisas que nós achávamos horríveis aqui na terra. Coisas que nós achávamos que seriam dolorosas aqui na terra. E aí continua. Nos climas abrasadores, imaginou-se um inferno de fogo, e nas regiões boreais, um inferno de gelo. Tanto que eu falei aqui que os vikings falavam de Helheim como sendo um reino de puro gelo e de puro sofrimento. E continua. Não estando ainda desenvolvido o sentido de que mais tarde o levaria a compreender o mundo espiritual, não podia conceber senão penas materiais, e assim como pequenas diferenças de forma, os infernos de todas as religiões se assemelham a uma região de dor e de sofrimento. Tanto que a ideia de inferno que a gente acredita aqui está associado a todo o sofrimento de Lúcifer por ter renegado Deus. Conta-se lá a historinha bonitinha de que Lúcifer era o anjo mais belo e mais próximo de Deus. Para quem não sabe, a primeira estrela que a gente vê lá no alvorecer, no início da manhã, no crepúsculo, é Vênus, que alguns chamam de a estrela d'alva e alguns chamam de a estrela da manhã. Em algumas culturas antigas, Lúcifer era esse
essa estrela d'alva. Por quê? Porque era a primeira estrela que aparecia com muita luminosidade e logo após ela aparecia o Sol. Então os antigos entendiam que o Sol era a representação de Deus e que essa primeira estrela da manhã, Lúcifer, era a representação desse anjo, que, segundo a Bíblia, era o anjo mais próximo de Deus, mais perto de Deus, mais evoluído, que chegava a beirar o poder de Deus, de tão grandioso que era. E, obviamente, essa história é totalmente alegórica. Um anjo de verdade nunca cairia, um anjo de verdade nunca se corromperia. Mas essa história, ela nos mostra como, até se o ser mais próximo de Deus, mais elevado, deixasse de agir corretamente e deixasse de ser virtuoso, ele poderia cair e se tornar o ser mais atrasado de todos. Tanto que algumas versões dizem que Deus nunca expulsou Lúcifer, que na verdade Lúcifer se expulsou sozinho dos céus. Porque lembra quando a gente fala de vibração? Se você tem uma vibração boa, você se aproxima de espíritos bons e de coisas boas na sua vida. Mas se você tem uma vibração ruim, você acaba atraindo coisas ruins e densas para sua vida. Então, segundo essa versão, Lúcifer, quando ele começou a se corromper, quando ele começou a pensar coisas ruins, quando ele começou a deixar de vibrar na vibração do amor incondicional, ele próprio caiu em evolução energética e ele próprio se expulsou do inferno, porque como a energia dele era diferente da energia do céu, ele caiu e regrediu espiritualmente. Mas, de novo, essa história ela é alegórica. Até mesmo as religiões que levam ela como uma verdade dizem que o próprio espírito de Lúcifer depois se redimiu dos erros dele e voltou a estar próximo de Deus. Mas, de novo, se vocês quiserem depois, quando eu for falar só sobre o Bafomé e o capeta lá mais pra frente, falando sobre essa descrição do inferno, eu posso contar mais dessa história para vocês. Mas, então, essa ideia de que se nós pararmos de fazer o correto, nós iremos nos entregar aos vícios, iremos nos atrasar e ir para uma zona de atraso como o inferno, é uma história que sempre esteve aí. E a história de que se a gente começar a fazer o bem, se desenvolver, a gente vai se tornar cada vez mais próximo de Deus e mais evoluído, também é uma história que sempre esteve aí. Então, de novo, quem se coloca no céu é você, quem se expulsa do inferno é você. Se aparecer uma situação na sua vida que você podia ser bom ou mal e você escolheu ser mal, você que escolheu se aproximar do inferno e dos seus demônios interiores. Se você escolheu fazer o bem e ser uma pessoa correta, você mesmo se aproximou e escolheu estar mais próximo de Deus. Então, de novo, essa ideia do inferno como uma região de punição, ela está muito associada ao pesar e à culpa que a gente sente quando a gente erra. Mas Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus não vai te punir, Deus não vai te culpar por nada. Não é Ele que te joga no inferno. Depois, quando eu for explicar melhor sobre o umbral, eu já tenho inclusive uma palestra inteira sobre o umbral aqui no canal do YouTube, vocês vão entender que o nosso espírito, pela culpa dele, pela energia negativa que ele próprio gerou, quando ele desencarna, ele acaba se atraindo energeticamente para a região do umbral. Deus não coloca ninguém no inferno. Deus não coloca ninguém para sofrer eternamente no inferno. Segundo a visão espírita, existe um umbral, que seria uma região, uma vibração, uma energia densa, e que o seu espírito acaba indo para lá pela culpa e pelo pesar que ele próprio sente pelas falhas que ele cometeu. E que quando ele se purifica, quando ele se limpa dessas energias, quando ele se arrepende e volta a fazer o bem, ele próprio se expulsa do umbral e ele próprio volta para as regiões mais evoluídas, que é aquele momento onde os espíritos evoluídos podem recuperar ele do umbral. E umbral também é uma palavra que, para quem não sabe, vem do latim e significa porta. Tanto que tem um poema de Edgar Allan Poe que ele fala: diante dos meus umbrais, diante das portas do meu local, que é o corvo. Então, o umbral nada mais seria do que um portal para zonas mais inferiores, de acordo com a sua linha de pensamento e de erros e acertos. E que também pode sair você de lá por esses umbrais, por essas portas, se você começar a seguir o caminho certo. Tanto que a palavra umbral, de acordo com alguns espíritas, vem daquela ideia daquele texto, daquela parábola da Bíblia,
da porta estreita e da porta larga da perdição, que fala que poucos alcançarão a porta estreita, que seria você fazer o certo, ser bonzinho, generoso, virtuoso, e que larga era a porta da perdição, porque é fácil se manter na vida dos vícios. É fácil se manter no erro. Difícil é se manter na virtude. Por isso que essa ideia da porta larga e a porta estreita. E umbral é uma palavra que significa exatamente o quê? Porta. Então você se coloca no umbral. Se você se passa pela porta larga da perdição e você se coloca e passa pela porta estreita da salvação. Mas bora lá continuar a descer nas profundezas do inferno. O inferno cristão imitado do inferno pagão. Eu também já falei sobre isso para vocês nas aulas sobre paganismo, que o fogo sempre foi associado a um símbolo de transformação e de transmutação. Por exemplo, quando você coloca uma carne, um legume para cozinhar no fogo, aquele fogo, aquele calor, ele transforma aquela cenoura que estava dura em uma cenoura molinha. Aquela carne que estava dura em uma carne molinha. Então o fogo ele sempre esteve associado como um elemento que transforma algo ruim, entre aspas, em algo bom. E a ideia do fogo como sendo esse processo de transmutação e transformação, ela já era muito comum desde o paganismo. Então a ideia de que um local onde queimasse fogo as pessoas teriam suas almas purificadas, ela também vem dessa ideia do paganismo, que nem eu expliquei lá, dessa ideia do fogo, da purificação, da terra e do vulcão e etc, etc. E aí fala sobre aqui o inferno pagão com esse contexto de deuses infernais, deuses do fogo que queimavam aqueles que cometiam erros e que faziam o mal. Então essa ideia do inferno como um local que pega fogo está associado a isso, a um local onde você queimaria as partes negativas do seu espírito, da sua essência, e você evoluiria se transformando numa nova, melhor versão sua. Tanto que tem vários símbolos mitológicos associados a isso, como por exemplo a fênix, que é uma ave que se queima completamente, vira cinza e renasce em um ovo de novo, uma nova vida. A fênix ela foi muito usada em ordens esotéricas por ser um símbolo do elemento ar e do elemento fogo ao mesmo tempo, que representa o conhecimento e a vontade. Enfim, outro tema que daria outra palestra à parte. Então essa visão do fogo como algo transformador, ela sempre foi muito desenvolvida na história, porque através desse fogo, dessa transmutação, você só se tornaria um ser melhor. Então, como eu já falei aqui várias vezes, o judaísmo, por exemplo, diz que a existência do inferno, para eles que acreditam em inferno, é uma prova da bondade de Deus. Porque, segundo o judaísmo, o inferno ele não é eterno. Os espíritos eles ficam temporariamente lá no inferno, pagando aquilo que eles cometeram de errado, e depois eles vão para o céu em outro momento. Mas para o kardecismo, o céu, quer dizer, o inferno não existe. O máximo de próximo do inferno que existiria seria um umbral. E que nem eu falei, o umbral é uma zona transitória. Você não fica lá preso eternamente. Não existem demônios lá que ficam lhe torturando e fazendo coisas negativas. O que existem são espíritos em igual nível de atraso com você, que têm rancores e raivas de você, que podem lhe torturar e podem se fingir ser demônios. Mas demônios em si, segundo o kardecismo, não existem. E a ideia de demônio, como na Bíblia, também é meio deturpada, porque a palavra demônio vem da origem lá grega daemon. E daemon, para Platão, para Sócrates, para outros filósofos, por exemplo, na verdade era um espírito que auxiliava as pessoas. Sócrates, Platão, acho que é Platão mesmo, falava dos daemons em alguns diálogos dele. E os daemons nada mais eram do que espíritos que aconselhavam ele. Mas como a Igreja Católica veio depois desse período e ela endemonizou qualquer contato com o lado espiritual, eles se atribuíram dessa palavra daimon, que era algo normal, neutro, que significava espírito, e transformou a palavra daimon em demônio, em espírito ruim das trevas que estava tentando nos induzir ao erro. Porque qualquer um que acreditasse em contato com espíritos que não fossem Deus eram vistos como hereges que iriam para o inferno.
Então, de novo, continuando aqui com o inferno pagão. O inferno pagão, descrito e dramatizado pelos poetas, foi o modelo mais grandioso do gênero, e perpetuou-se no seio cristão, onde por sua vez houve poetas e cantores que trabalharam isso. Os grandes trovadores, o período do barroco na igreja, onde eram pintadas cenas do inferno, pintadas cenas do céu, e que foi aumentando esse imaginário. Tanto que conta-se que depois dos textos de Dante Alighieri sobre como era o inferno, aumentou-se muito na região da Itália a devoção das pessoas ao catolicismo. Eles dizem que as igrejas, depois desse poema de Dante, tiveram de ser construídas até mais igrejas, porque apareceram muito mais fiéis para poder se dedicar. Porque quando os padres, os pastores, enfim, falavam sobre o inferno antes, as pessoas tinham tipo uma visão tipo, pô, é um lugar ruim. Mas depois que Dante fez todo um poema definindo, explicando, dizendo como cada pessoa sofria e o que sofria, as pessoas começaram a ter muito mais medo do inferno. E boa parte do dinheiro da igreja também foi para criar esculturas, pinturas que retratassem os horrores do inferno como forma de manter as pessoas no eixo. E aí continua. Comparando-os, encontrando-se neles, salvo os nomes e variantes de detalhes, numerosas analogias. Ambos têm o fogo, material por base de tormentos, como símbolo dos sofrimentos mais atrozes. Ser queimado no fogo do inferno sempre foi uma associação muito grande ao sofrimento. Mas, coisa singular, os cristãos exageraram em muitos pontos o inferno dos pagãos. Se estes tinham o tonel das Danaides, que eu vou ler aqui embaixinho o que significa para vocês, as 50 filhas de Danaus, rei de Argos, dos argonautas, que, com exceção de uma, mataram seus maridos nas noites de núpcia. Ó, pai, ó, o inferno é cheio de moleque que mata o marido, tô com medo agora. E foram condenadas a encher eternamente no inferno um tonel sem fundo. Nossa, estou com medo do tonel sem fundo. Então, enquanto os pagãos tinham medo dos tonéus das Danaides e de como elas matariam eles de forma dolorosa, a roda de Ixion... Cadê? Me perdi aqui. Peraí que o texto saiu do lugar. Vamos ver o que são os... Cadê? Roda de Ixion. Por caluniar Zeus, Ixion foi fulminado por um raio e lançado para o Tártaro, que é o inferno lá, onde foi preso e a uma roda em chamas e condenado a nela girar pela eternidade. Imagina aí você ficar girando num pneu de fogo. Oh, meu Deus, que medo. O Rochedo de Sísifo. Para quem não sabe, leia lá a obra de Camus, que vocês vão ver sobre a história de Sísifo. Mas, resumindo aqui, por assaltar os viajantes, Zeus condenou Sísifo ao Tártaro e deu-lhe um castigo eterno de obrigação de empurrar uma pedra até o lugar mais alto de uma montanha, de onde ela sempre voltava e esmagava ele, e no dia seguinte ele tinha de novo empurrar essa pedra até o alto da montanha, e no final do dia ele não aguentava de segurar ela, e ele esmagava ele, e esse era o inferno de Sísifo. Então, de novo, observem aqui como até os pagãos definiam infernos específicos de acordo com os erros que cada um tinha cometido. E aí continua. Eram estes suplícios, dificuldades, sofrimentos individuais que os cristãos, ao contrário, têm para todos sem distinção. As caldeiras ferventes, cujos tampos os anjos levantam para ver as contornações dos suplicados. E aí tem aqui o trecho 10 que explica que isso tem lá no sermão pregado em Montpellier em 1860. E também tem aqui: e Deus, sem piedade, ouve-lhes os gemidos por toda a eternidade. Jamais os pagãos descreveram os habitantes dos Campos Elíseos, deleitando-se à vista nos suplícios do Tártaro. Então, o Campos Elíseos, para quem não sabe, seria tipo a representação do céu para os gregos. E aí Kardec aqui solta uma criticazinha, que em nenhum momento
nos Campos Elíseos era dito que as pessoas boazinhas dos Campos Elíseos ficavam olhando o sofrimento no Tártaro. Mas em compensação, e na Bíblia diz aqui que o próprio Deus ficava olhando os berros e os gemidos das pessoas no inferno sem qualquer tipo de empatia a essa situação. Então imagine aí, Deus, que é um ser de puro amor, segundo alguns trechos da Bíblia, alguns sermões de padres e sacerdotes da época, se deliciava ao ver o sofrimento dos seus filhos que cometeram erros no inferno, o que não faz sentido nenhum com a ideia que a gente tem de um Deus de amor. E aí continua. Os cristãos têm como os pagãos o seu rei do inferno, Satã, com a diferença, porém, de que Plutão, ou Hades, se limitava a governar o sombrio império que lhe coubera em partilhar. Sem ser mal, retinha em seus domínios os que haviam praticado mal, porque essa era a sua missão, mas não induzia os homens ao pecado, não induzia eles a errarem e não alimentava essa prática que nem o Satã cristão produz. Então, lá na mitologia grega não dizia que Hades fazia você errar propositalmente para você ir pro Hades, pro Tártaro. Ele só governava o local e quem caía lá pelos próprios erros. Mas no catolicismo, não, Satã vem até você e ele fica no pé do teu ouvido dizendo vai lá e erra, vai lá e faz o errado. E aí continua. Satã, no entanto, recruta vítimas por toda parte e regozija-se ao atormentá-las com uma legião de demônios armados de forcados e revolvê-los no fogo do inferno com tridentes. Então, de novo, vejam como o catolicismo conseguiu piorar em muito a ideia de inferno que o paganismo tinha. Bem, gente, eu sei que a palestra está muito legal, muito curiosa, mas vou ter que parar por aqui porque já deu 19 horas. Então essa é a parte número 1 da nossa interpretação do inferno. E na próxima sexta-feira, quer dizer, essa sexta-feira a gente vai continuar com a parte 2, onde eu vou continuar essa explicação e também diferenciar um pouco mais do que seria o inferno do umbral e também tentar falar mais sobre o que é o diabo, sobre o Bafomé, por que tem tantos nomes, por que tem Satã, por que tem capeta, capiroto, enfim, por que as pessoas dão tantas informações. Mas eu acho que o principal que vocês devem sair na mente dessa palestra de hoje é o seguinte: parem para perceber que no final são as nossas escolhas que definem para onde a gente irá, se é que a gente vai para ir para algum local desse. A gente não pode se tornar refém do medo. Porque se você se torna refém do medo, você não erra porque você tem medo da punição. E a gente tem que deixar de errar simplesmente porque a gente quer ser bom, porque a gente quer fazer o certo. E não pelo medo da punição de caso eu não faça o certo. É muito mais genuíno a sua ida para o céu, ou para a colônia, ou para seja lá onde você for que seja bom, se você fez isso genuinamente, desinteressadamente, e não por medo de ser punido em algum lugar. Tenho certeza que os que refletirem corretamente esses ensinamentos e se colocarem num eixo onde a virtude e o trabalho dela em si seja o que mais se aproxime do correto, terá a sua vida como um fruto de o sucesso como a única possibilidade.